Olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Movimento Viver de Arquitetura. Aqui você aprende a chegar aos 10k mensais de faturamento com o seu escritório de arquitetura, sendo ele físico ou home office, ou seja, R$ 10.000 todos os meses. Eu sou Yasmine Weissheimer e o tema da nossa aula de hoje é os 5 passos para você alavancar os seus resultados do seu escritório de arquitetura home office. Eu resolvi compilar 5 daqueles principais pontos que eu vejo que hoje são fundamentais para que eu realmente tenha chego onde eu cheguei, né? E que eu consiga fazer com que você também chegue onde você deseja chegar. Seja lá chegar aos 10k de faturamento, né? Ou talvez você esteja bem no comecinho, queira apenas conseguir viver do seu escritório, dar aqueles primeiros passos. Essa aula é para você. E eu resolvi compilar realmente aquilo assim que fez muito sentido para mim, aquilo que virou aquela chavezinha dentro de mim e que a partir daquele momento eu comecei a ter muitos bons resultados. Né? Porque o fato é que como a gente sai da faculdade sem ter a menor noção do que fazer, para que lado ir, como planejar o meu escritório, né? O que eu devo dar mais atenção de início, quais são os pontos que eu tenho que focar de cara, aonde que eu não posso perder tempo, né? Porque no final das contas, quando a gente não sabe muito bem o que fazer, como fazer, a gente também perde muito tempo em tarefas e em atividades que não trazem os maiores resultados para nós. Então, pega papel e caneta aí, porque aqui vai ter só assim o filé de tudo aquilo que você precisa saber para colocar o seu home office para bombar, para entrar 2021 aí com um escritório incrível e com tudo aquilo que realmente faz sentido e tudo aquilo que vai sim te trazer grandes resultados. E deixa eu ver quem é que tá aqui comigo hoje. Quem tá aí, gente? Me fala aí quem trabalha em home office, escreve aqui pra mim. Vi Machado, Patrícia, Rayane, Jéssica, Ia Souza, Lucas Rangel, Andréa, Camila, Ale, Dani, Fernando, Tayara querida, Tayara aluna arquiteto 10K, olha aí, ó, Tayara é home office, Ana Albuquerque, Jennifer, me fala aí, quem trabalha home office? Gabriele, olha aí, uma galera trabalhando home office. Dona Zanucci Fernando, legal, galera. Então, essa aula é para você que tem o seu home office. Quem já tem um escritório físico, quem já trabalha mais tempo, também vai servir, também tem muitas sacadas boas, porque afinal de contas eu compilei tudo aquilo que deu certo para mim ao longo aí desses 8 anos de escritório. Tá certo? Vamos lá então. Bom, eu separei então em cinco pontos, né, em 5 passos, e eu até anotei aqui todos eles para que eu não esqueça de contar nenhum para você. O primeiro deles é a mentalidade, né? A nossa mentalidade empreendedora. Eu diria que depois de alguns anos estudando muito, né, lendo muito, eu particularmente gosto muito de ler e gosto muito de ler livros sobre empreendedorismo e sobre pessoas que tiveram sucesso, né? Pessoas que chegaram lá, que realmente a gente se inspira hoje para crescer e para se tornar profissionais melhores. E algo que eu percebo em comum entre eles, e isso também para mim, quando eu percebi que eu tive essa mudança de mentalidade, eu percebi o quanto a minha vida passou a dar certo depois desse momento, né? Depois que eu entendi que quando eu penso, ajo, me posiciono, me comporto de forma empreendedora de fato, eu vejo que todo o entorno começa a se modificar, né? Tem muitas pesquisas que dizem que muitas vezes a gente não precisa modificar as pessoas, mas quando a gente muda a nossa postura diante daquelas pessoas, a gente passa a mudá-las também, né? Isso é uma coisa que é muito verdade. Às vezes a gente não tem uma boa relação com alguém,
mas muitas vezes porque a gente reage quando está próximo dela, a gente não trata bem ela, a gente critica ela, julga ela, mas a partir do momento que e muitas vezes a gente faz isso porque a gente é tratado dessa forma por ela. E aí a gente entra naquele conflito, né? Naquela guerra de querer ir contra aquela pessoa. E a partir do momento que eu me coloco em um outro patamar, né? Em um outro local, onde eu paro de enfrentar, onde eu paro de julgar, onde eu paro de criticar ou discutir a respeito de coisas que eu não concordo, e simplesmente acolho que aquela pessoa é daquele jeito e eu tenho o meu jeito, eu tenho minha maneira de pensar, automaticamente a gente muda aquela pessoa também, ela passa a nos tratar diferente. E quando a gente entende que a nossa mentalidade precisa ser de empreendedor, a gente também começa a modificar o nosso negócio, o meio que a gente vive, os clientes que chegam até nós, a maneira como nós somos vistos na sociedade e por aí vai. Então tá muito relacionado à nossa postura, à nossa mentalidade. E eu gosto muito de dividir a mentalidade empreendedora em 3 campos, né? Em 3 áreas. Eu diria que são elas: a autorresponsabilidade, o senso de direção e a resiliência, né? Anote esses três campos e preste bastante atenção nisso, porque isso virou muito a minha chave. O primeiro deles eu fiz questão de trazer o primeiro tema, que é a autorresponsabilidade. É muito fácil a gente estar aqui sentadinho no nosso home office, trabalhando e criticando o exterior. Quando eu falo criticar o exterior, eu falo criticar o governo, criticar o Covid, criticar que a minha cidade não tem clientes para mim, criticar que eu não fiz a melhor faculdade, criticar que ninguém me traz uma boa oportunidade, criticar que eu não sou bom o suficiente, que tá cheio de profissionais no meu mercado. O que eu mais escuto são pessoas que moram em cidades pequenas e dizem: Yasmine, não tem espaço para mim aqui, tem muita concorrência aqui, eu não vou conseguir me destacar, eu não conheço ninguém, eu trabalho no meu home office, trabalho em casa, né? Quem se identifica com isso que eu falo? Só que isso é eu simplesmente tirar toda a responsabilidade que eu tenho com relação aos meus resultados, aonde eu quero chegar, e simplesmente jogar em alguém ou em algo, né? E é muito fácil a gente fazer isso. É muito mais confortável eu simplesmente jogar a culpa para algo ou para alguém do que olhar para as minhas atitudes, olhar para mim, olhar para o meu negócio e pensar: aonde é que eu estou errando? Quais são as ações que eu não estou tomando? Quais são as atitudes que eu deveria tomar todos os dias quando eu acordo e eu não estou tomando? Porque se você pensa que ficar sentado no sofá ou ficar no seu home office apenas projetando, apenas idealizando, apenas sonhando, vai te trazer clientes, vai te trazer os 10K mensais, vai te trazer resultados, vai fazer você viver do seu escritório, você está muito enganado. E quando a gente vira a chave da autorresponsabilidade de tudo que acontece na nossa vida, você vira a chave também, que é olhar para você mesmo e perceber que só depende de você. Que todas as ferramentas estão nas suas mãos e que se você não fizer algo por você todos os dias, ninguém jamais vai fazer. Eu lembro quando eu tava escrevendo a aula, que eu sempre paro e penso na aula, né? Eu não simplesmente chego aqui, ligo a câmera e começo a falar com vocês. Eu penso quais são realmente os temas, quais são realmente os assuntos, as histórias que eu tenho na minha vida que realmente pode fazer sentido para vocês. E enquanto eu tava aqui planejando essa aula, eu me lembrei de um episódio na minha vida que aconteceu há mais ou menos 3, 4 anos, eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas eu tava aqui nesse mesmo quarto, que isso aqui é um quarto na minha casa de praia, né? Não é a casa que eu moro, mas é a casa que eu venho veranear e que foi a minha casa um dia, há uns anos atrás. E aqui eu trabalhava, aqui eu tinha meu home office e eu já tinha meu escritório físico, inclusive naquela época. E eu lembro de um dia onde eu estava aqui
pensando no meu negócio, era mais ou menos maio do ano e eu não tinha nenhum projeto para fazer. Na verdade, meu escritório já existia, né, há alguns anos, ele já existia, eu não estava no meu home office ainda, assim, recente, eu já tinha escritório, só que eu tive um momento onde eu fiquei 5 meses sem entrar nenhum cliente no meu escritório. Então imagine você com seu escritório já aberto durante já há alguns anos, você já está trabalhando, né? Já passou aquela fase inicial de não ter o primeiro cliente. Eu já tinha clientes, eu já tinha obras, eu já estava trabalhando e eu fiquei 5 meses inteiros sem ter nenhum novo projeto. Eu tinha apenas aqueles projetos que já estavam acontecendo. E eu lembro de tal, eu nunca vou me esquecer, eu estava aqui nesse quarto sentada pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O meu escritório acabou e será que eu vou ter um cliente? Eu tô 5 meses sem cliente, tudo me mostra que eu não vou ter mais clientes, porque eu tô 5 meses sem cliente. E aí, nesse momento, eu ficava buscando um culpado. Eu pensava, mas isso é porque a cidade é muito pequena, eu já atendi todos os clientes que tinham nessa cidade, se formou muita gente, tô cheia de concorrência, eu não tenho mais a quem recorrer, vou ter que mudar de cidade, eu vou ter que esperar o governo melhorar, eu vou ter que esperar, enfim. Eu colocava culpa em tudo e todos, menos em mim mesma, né? Eu não entendia que a culpa era minha. Mas por que a culpa seria minha? Porque tudo que acontece na sua vida é sua culpa. Nada é culpa de alguém. E eu te provo isso te mostrando que olha o momento que estamos vivendo agora, né? Nunca havíamos vivido, pelo menos não eu, e tenho certeza que quase todo mundo que está aqui, que talvez é até mais novo do que eu, nunca sequer passou por uma crise mundial, né? Por uma pandemia, por algo seríssimo de saúde mundial, onde todos temos medos, estamos com medo, estamos preocupados, né? Que é uma doença grave, enfim, tudo mais. E nunca se teve tantas oportunidades no mercado da construção civil. Nunca se teve tantos projetos sendo vendidos como agora. Isso prova que, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, se você fizer bem feito aquilo que você se propõe a fazer, e se você está no seu home office agora, você se propôs a ter o seu negócio. Não se sinta menos, não se desvalorize por você estar no home office. Esse é o mundo daqui para frente. Trabalhar no home office é a nova realidade, não é vergonha, não é menos do que ninguém. É algo extremamente normal e que, se não é normal para algumas pessoas, vai se tornar normal. E muita gente teve grandes oportunidades na arquitetura esse ano. Só que só tiveram oportunidades aqueles que entenderam que, apesar de estarmos vivendo uma grande crise mundial de pandemia, ainda assim eu sou responsável por aquilo que acontece comigo. Então, se o meu escritório está sem projetos agora, é porque eu não estou fazendo para que ele tenha projetos. Sou eu que não estou criando ações, não estou me planejando, não estou investindo em mim, né? E aqui eu vou trazer os outros pontos que é importante você pensar para você alavancar. Só que se você não entender que você não é, se você não entender que você é responsável por tudo aquilo que te acontece, você pode sim, ter a oportunidade de eu te ligar, te pegar pela mão e te trazer e te entregar todas as estratégias que eu já usei no meu negócio. Se você não for responsável por colocá-la em prática e por entender que depende de você, você não vai deslanchar na sua carreira. Então, eu mapeei em 3 campos, né, a mentalidade. A primeira é a autorresponsabilidade, a segunda é o senso de direção e a terceira é a resiliência. Por que senso de direção? Senso de direção é eu, no mínimo, ter noção de onde eu quero chegar. Eu sei que provavelmente quem está começando aqui não tem muita clareza de onde quer chegar, né? E quando eu digo não tem muita clareza,
Você não precisa saber exatamente quanto que você quer faturar daqui 10 anos, quem você quer se tornar daqui 20 anos, quando é que você quer se aposentar, quantas pessoas você quer ter na sua equipe daqui 5 anos. Você não precisa ter esse senso de direção tão apurado. Agora você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que ter uma cenoura na sua frente. Sabe aquele ditado que a gente tem as pessoas assim com uma cenourinha na frente? Cadê a sua cenoura? Qual é a sua cenoura? Aonde você quer estar daqui 1 ano, daqui 2? Eu lembro que quando eu abri meu escritório físico, que eu abri meu escritório físico sozinha, foi numa salinha 2x2 na imobiliária dos meus pais, há 8 anos atrás. Eu tinha uma cenoura na minha frente. Eu não tinha noção do que era gestão, eu não sabia cobrar, eu mal sabia fazer um projeto, porque se você não conhece a minha história, você não sabe que eu não fiz estágio de projetos em lugar nenhum, eu não estagiei. Eu estagiei em uma incorporadora que fazia obras, né? Fazia casas para venda, mas eu não fazia projetos lá, eu só gerenciava projetos. Então eu não fiz estágio. Quando eu peguei a minha primeira casa para fazer, eu fui lá na cara e na coragem para fazer aquela casa, porque eu não tinha aprendido a fazer uma casa. Eu tinha ideia de quais eram os projetos que eu tinha que entregar e eu tinha a minha base técnica da faculdade. E o meu escritório era muito pequenininho, era a minha mesa, a porta de entrada e uma cadeira na frente para o cliente sentar. Mas eu tinha uma cenoura na minha frente. E a minha cenoura era me tornar referência na minha cidade. Só que eu sempre digo, né? Você tem que tangibilizar a referência. Não adianta você falar assim, eu quero ser referência. Tá bom, mas o que significa referência para você? Para mim, naquela época, era ter casas nos condomínios da minha cidade. Né? Na verdade, de 2 cidades, porque essa cidade aqui que eu tô fazendo a live agora, que foi a cidade que eu morei praticamente a minha vida toda, ela tinha na época uns 14 mil habitantes, para vocês terem ideia, ela era muito pequena. Então tinha uma cidade ao lado, que na verdade só tem uma ponte que separa as duas, que naquela época devia ter uns 30 mil habitantes. Então eu tô falando aqui de 2 cidades com 40 mil habitantes. Essa era a minha cidade, extremamente pequena. E eu dizia que eu queria ter um projeto em cada condomínio das condomínios de casas que haviam na cidade. Na época, haviam 4 condomínios, se eu não me engano. E eu tinha essa cenoura na minha frente. O meu objetivo de ser referência estava relacionado a ter casas nesses condomínios e ser vista como uma arquiteta que tem muitas casas, que tem sucesso nessa área residencial. Então tenha uma direção na sua vida. Porque se você não tem direção, você não consegue ter resiliência. Né? O que é a resiliência? É você olhar para os obstáculos e saber lidar com eles. É você entender, e aí eu quero te dar um senso de realidade de que o seu escritório não vai dar certo no primeiro mês. Você não vai bombar de projetos em 2 dias. Ainda que, né, a semana passada eu estava em mentoria com os alunos e o Davi entrou no Arquiteto 10K, na turma de, acho que foi setembro ou novembro, não me lembro bem agora. E ele me falou assim, Yasmin, eu abri meu home office e eu já tô com 5 projetos, se eu não me engano, foi uma coisa assim. Ele bombou de projetos. Mas essa não é o normal acontecer. Claro que ele deve ter feito por onde, né? Ele foi autorresponsável para que isso acontecesse na vida dele. Só que os seus resultados não vão acontecer de um dia para a noite. Eles vão demorar um pouquinho para acontecer. Não vai ser imediato. E aí nós temos que ter resiliência para lidar com isso. Porque não existe negócio que simplesmente explodiu em 1 mês, em 1 ano todo mundo estava rico e felicidades. Né? Não é assim que funciona. Um negócio é um tijolinho de cada vez. É um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã, um tijolinho depois. Isso é ter um negócio de verdade, isso é ter um escritório de verdade. Afinal de contas, as nossas próprias obras não levam 30 dias para ficarem prontas.
né? Hoje uma casa que eu projeto, eu fico em torno de 3 meses, 4 meses envolvida com o cliente no projeto e mais 9 meses em execução de obra. Então eu começo algo hoje para ficar pronto no ano que vem, né? Tem clientes hoje, agora, nesse momento que a gente está trabalhando na casa deles, que a obra deles vai começar em março do ano que vem e vai ficar pronto lá em dezembro. Então esse portfólio que eu estou construindo agora, ele vai se tornar um portfólio, né? Esse projeto que eu comecei agora, ele vai se tornar um portfólio daqui a mais de um ano. Então não espere que você tenha imensos resultados da noite para o dia, que isso não vai acontecer. Mas tenha resiliência de que esse é o caminho. Tá tudo certo, você tá no caminho certo. Defina a sua cenoura e nunca pare. Né? Defina aonde você quer chegar e apenas nunca pare. Continue, continue, porque as coisas vão acontecer. Elas vão dar certo. Né? E aí, esse é o ponto que a gente tem que ter. Essa é a resiliência que a gente tem que ter. Em final de outubro, eu estava numa mentoria, eu participei de uma mentoria e eu perguntei para o meu mentor, é alguém que eu admiro muito, e eu perguntei para ele assim: o que você enxerga de padrão nas pessoas que tiveram sucesso? Né? O que você enxerga que realmente fez com que aquelas pessoas que a gente olha hoje e admira muito, o que elas fizeram para dar certo? Né? E ele me falou assim: Yasmine, todas elas deram errado um dia. Né? Tudo aquilo que elas batalharam, tudo aquilo que elas têm agora, deu errado um dia. Só que elas tiveram resiliência de nunca parar. Continuar. Corrige e continua. Corrige e continua. Né? Outro ponto, elas foram resilientes para esperar que os resultados chegassem de verdade. Então, elas também foram resilientes para esperar que desse certo. Né? E o terceiro ponto que ele observa, e que eu também observo muito nas pessoas, é: elas não desistiram daquele sonho que elas tinham. Então você tem que ter esse sonho dentro de você. Eu quero viver do meu escritório. Essa é uma escolha que eu faço? É uma decisão que eu tomei? É realmente uma decisão dentro de mim? Então apenas não pare. Faça o que tem que ser feito, que os resultados vão chegar. Não vai ser imediatamente, ninguém tem bola de cristal, mas eles vão acontecer. Certo? Faz sentido para vocês, gente? Bom, o outro ponto é gerenciar o seu tempo. Né? Quando a gente trabalha home office, e normalmente quando a gente trabalha home office, a gente trabalha sozinho, principalmente no começo, e tá tudo certo, todo mundo começou trabalhando sozinho, você não é ninguém anormal, é totalmente normal. Só que eu diria que quem trabalha sozinho precisa ter o dobro de cuidados com a gestão do seu tempo. Por quê? Porque justamente você faz tudo, né? Você é aquela pessoa que faz absolutamente tudo no seu negócio. E aí é que a gestão do tempo também está muito ligada a você colocar a energia no lugar certo, né? Eu gosto muito do princípio de Pareto. Quem já ouviu falar do princípio de Pareto aí? Eu sou responsável, né? 20% de tudo aquilo que eu faço no meu escritório é responsável por 80% dos meus resultados. Ou seja, 20% de tudo que eu for fazer vai me trazer os maiores resultados. E aí entra aquele ponto do arquiteto ser muito operacional, né? Como é que eu trago esse termo, né, operacional, que é um termo de empresa, né? As empresas têm o setor estratégico, operacional, né? O operacional na arquitetura é nós ficarmos focados em fazer projetos. Eu sei que você passou 5 anos da sua vida fazendo projetos na faculdade e ninguém te falou que quando você saísse dela, você teria que fazer muitas outras coisas além de projeto. Mas eu tô aqui para te falar que você não pode ficar presa no operacional. Você precisa cuidar das outras áreas do seu escritório também.
para que você tenha grandes resultados. E aí eu preciso, quando eu trabalho sozinho, eu preciso ser organizado. Eu não posso simplesmente passar todo o tempo que eu tenho fazendo o projeto. Eu preciso ter o tempo de fazer o projeto. Eu preciso ter o tempo de captar os meus clientes. Eu preciso ter o tempo de fazer parcerias, né? Eu preciso ter o tempo de fazer as postagens para as minhas redes sociais. E se você está se perguntando aí, né, Yasmine, mas como eu vou fazer tudo isso? Te vira, né? É só o que eu te digo, te vira, porque eu me virei quando eu precisei. Faz de noite, faz final de semana, faz de madrugada. Se organiza para que você comece a ter mais tempo livre. Porque quando a gente não se organiza, a gente passa a semana toda projetando e a gente não faz todo o resto que tem que fazer. Essa que é a mais pura das verdades. Então, ok, eu tenho que fazer projeto? Sim, eu tenho que fazer projeto. Fechei um cliente, eu preciso fazer aquele projeto para entregar para o meu cliente, certo? Existem maneiras de eu projetar mais rápido, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas entenda que não é só de projeto que vive o seu escritório. E outra coisa, né, a questão da gestão do tempo no home office é eu realmente definir um horário de trabalho. Eu sei que os arquitetos são muito noturnos, né? Eu particularmente, eu nunca fui noturna, mas 90% de todos os meus colegas eram noturnos. Então, eles passavam a noite projetando, a noite fazendo os trabalhos da faculdade. Eu fazia muito pouco à noite porque eu realmente não funciono de noite. Mas a maioria trabalhava à noite. E aí, quem tá no home office e já vem dessa pegada da faculdade de trabalhar de noite, faz o quê? Passa o dia todo, né, fazendo qualquer outra coisa que não seja projeto, que não seja cuidar do seu escritório. E aí, de madrugada, vai fazer o que tem que ser feito. Só que aí você tem que entender que quando a gente não tem rotina, a gente não consegue ter produtividade. Eu lembro que eu tenho meu escritório físico hoje, né? Mas quando começou a pandemia, lá em março, eu fiquei mais ou menos 60 dias em casa, né? Trabalhando no home office, porque fechou tudo, aquela coisa toda. E aí, eu lembro que eu sentava no meu quarto, que eu fiz um home office improvisado, né? Pra pandemia. E aí eu ficava lá, trabalhava um pouco, daqui a pouco eu levantava para pegar uma água na cozinha. E aí eu via uma roupa lá no sofá, eu pegava aquela roupa, ia lá pro quarto, dobrava aquela roupa, guardava tal da roupa. Eu saía totalmente do meu foco, né? Ah, agora eu tô com vontade de fazer um bolo. Parava toda a minha produtividade do meu dia e ia lá fazer um bolo. Por quê? Porque eu estava em home office. Então, a gente tem que entender que, apesar de estar em home office, eu tenho que estar produzindo. Da mesma forma como se eu estivesse na minha empresa, como se eu estivesse em outro local que não é a minha casa. Se eu começo às 8 a trabalhar e vou até o meio-dia, é das 8 até o meio-dia. Se eu começo às 1h30 e paro às 6, é da 1h30 até às 6 da tarde. Não deixe que a família te interrompa, né? Não se distraia com tarefas que não têm relação com o seu home office, porque você tem um negócio. E esse negócio precisa da sua atenção para que ele cresça. Ele não vai crescer sozinho, né? Então vamos parar também de ficar dando desculpa de que eu não tenho tempo, eu não consigo. Não, organize o seu tempo. Faça uma agenda, né? Algo que me ajuda muito a organizar e a fazer o meu tempo multiplicar. Sempre na segunda-feira eu sento e faço uma lista de tudo que eu tenho para fazer. Todos os projetos que eu tenho para entregar, né? Tudo que tem relacionado a marketing, criação de conteúdo que eu preciso fazer, todas as reuniões que eu preciso agendar ou realizar naquela semana, todas as tarefas, enfim, que eu preciso resolver na rua, na obra. Faz uma lista de tudo. Depois você pega essa lista e separa o 80-20. Separa as tarefas, né? O 20% de tarefas que vão maximizar os meus resultados. Então, por exemplo, eu defini que eu vou fazer postagem na rede social, que eu vou terminar 2 projetos, que eu vou visitar um parceiro, para quem sabe atrair um novo cliente.
quais dessas 3 tarefas que eu acabei de falar, qual delas, né? Vamos limitar a uma das 3. Tem mais potencial para que eu tenha um escritório que cresça no futuro, porque quando eu falo 80-20, 20% é o que vai gerar o maior resultado, é aquilo que vai fazer com que o meu negócio continue crescendo. Então eu diria que visitar um parceiro está em primeiro lugar para que eu atraia novos clientes para o meu negócio. É claro que você não vai deixar de fazer o projeto ou deixar de alimentar a sua rede social, mas coloque um asterisco do lado daquelas tarefas que são muito importantes para o seu crescimento, né? E aí defina numa agenda tudo que você vai fazer, o que você vai realizar na segunda, o que você vai realizar na terça, o que você vai realizar na quarta, o que você vai realizar na quinta, né? É muito importante essa gestão de tempo para que você alavanque os seus resultados e consiga captar novos clientes cada vez mais no seu home office. O outro ponto, né, o terceiro passo é você cuidar das 4 áreas do seu escritório. Quando eu entendi que eu tenho um escritório home office e que ele tem 4 setores e que esses setores são branding e posicionamento, gestão, marketing e vendas, eu simplesmente dei um salto no meu negócio. Eu passei a parar de enxergar uma empresa de uma pessoa só, onde tem poucos resultados, onde não tem muita perspectiva de crescimento, e eu passei a ter um escritório que começou a faturar alto, começou a ter mais clientes, começou a construir sua equipe, começou a ter grandes resultados. Então, o que seriam, né, basicamente o 80-20 de cada uma dessas áreas, que eu resolvi separar aquilo que é 80-20 para o seu home office, para você que tem pouco tempo, para você que não tem pessoas para te ajudar, né? O 80-20 dessas 4 áreas são: na parte de branding e posicionamento, é você definir o seu público, o seu nicho e os seus serviços. Se você não tem definido isso, não tem como você crescer e ter grandes resultados, né? Então defina para quem você quer vender os seus projetos, qual é o tipo de projeto que você vai trabalhar e qual é o serviço desse nicho que você vai oferecer. Então, se eu trabalho com clientes de casas em condomínios, que é o nicho residencial, casas em condomínios, como é esse cliente? Né? Ele é casado, ele é solteiro, qual é a idade que ele tem, que renda que ele tem, o que ele espera do arquiteto? Quais são os projetos que eu posso oferecer para esse cliente? Em cima disso, eu passo a ter um posicionamento, né? Hoje pela manhã eu estava caminhando em direção à praia e aí eu me lembrei que logo quando eu comecei, eu fazia de tudo. Eu fazia de casinha do cachorro até, né, mansão no condomínio. E esse era um erro muito grande que eu cometia. Por quê? Porque eu não tinha foco, né? Eu simplesmente fazia de tudo. Eu sei que você que está começando pensa, mas Yasmin, eu preciso fazer de tudo. Será que você realmente precisa fazer de tudo? Porque a partir do momento que você faz de tudo, você não tem foco nenhum. Quando eu não tenho foco nenhum, eu não tenho crescimento a médio e longo prazo. O que eu quero te dizer com isso? Quando eu fazia de tudo, desde a casinha do cachorro, né? Casinha do cachorro é um modo de falar. Mas, por exemplo, chegava um cliente e me falava assim: ah, Yasmin, eu quero fazer um aumento aqui na minha casa. Ah, quero colocar um telhado aqui e tal. Quero fechar e colocar um banheiro. Você sempre tem que pensar: quanto tempo eu vou me envolver com esse cliente? Será que ele realmente pode pagar pelo meu serviço? E outro ponto muito importante: esse projeto vai virar um portfólio para mim no futuro? Quando essa obra ficar pronta, ela vai virar um portfólio interessante para mim captar um novo cliente? Talvez não, né? Talvez esse projeto não seja um projeto para você fazer, porque o seu nicho não é esse, né? No meu caso, que é casas em condomínios, não adianta eu parar o meu tempo e atender um cliente para fazer um telhadinho 2x2. Né? Primeiro, porque isso não vai virar portfólio. Segundo, porque esse cliente não vai pagar o que um cliente de condomínio paga.
Terceiro, que eu não vou ter tempo, talvez eu não vou atender ele tão bem, porque eu tenho outras coisas mais relevantes para me preocupar. Talvez ele não vai poder pagar pelo meu serviço. Só que aí o que acontecia? Eu não queria perder trabalho, então eu pegava tudo. E aí muitas vezes o cliente tem a expectativa de que, porque ele está contratando um arquiteto, ele vai ter um projeto muito bacana, muito lindo, muito maravilhoso. Só que dependendo do que ele quer fazer, não vai ficar bacana e maravilhoso, né? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer uns puxadinhos em casa, que aquilo não vai ficar bonito. E aí o cliente vai ficar frustrado porque ele não teve aquilo que ele imaginava. Você não vai se dedicar tanto porque não é o seu nicho, não é aquilo que você gostaria de trabalhar, não é aquilo que você gosta de fazer. E terceiro, você também não tem portfólio, né? E quando você perde muita energia com projetos que não é o que você realmente quer atender, você perde o foco. Ao invés de você estar concentrado em buscar clientes daquele nicho que você quer atender, você perde tempo atendendo clientes que não é o que você quer atender. E como consequência, você não vai ter maiores resultados no futuro, né? Então, muito cuidado com o seu posicionamento. Comece certo, define para quem você quer vender, que tipo de projeto que você quer fazer. Né? Eu quero trabalhar com pequenas reformas. Bom, então talvez isso que eu acabei de descrever é o cliente perfeito para você. Automaticamente, quando eu defino quem é o meu cliente, quem é o meu nicho, quem é o meu público, qual é o serviço que eu presto, eu vou para o pilar do marketing, né? Que aí é fazer postagens nas minhas redes sociais da maneira certa, para o público certo. É eu visitar uma imobiliária, uma construtora e oferecer o meu trabalho, porque aquela imobiliária, aquela construtora trabalha com aquele perfil de cliente e tipo de projeto que eu quero vender. Então, repare que do pilar do branding você já está estruturando o pilar do marketing, né? E o 80-20 do marketing é faça postagens todos os dias. Yasmine, mas não tenho tempo, nananana. Para de desculpa e faz o que tem que ser feito. Senta 2 dias do seu mês e faça 30 postagens, alinhando público, nicho e serviços. Mas faça. O 80-20 do marketing é você não parar nunca as suas redes sociais. Porque a grande maioria dos clientes estão vindo pelas redes sociais hoje. Então não perde tempo e faça as suas postagens. E o 80-20 da gestão é, primeiro, você controlar suas receitas e seus ganhos, né? Para de fazer conta de padaria, onde entra aqui, eu anoto ali, sai ali, eu anoto lá. Não. Controle tudo que entra, controle tudo que sai. E o mais importante, defina o seu salário. Não é tudo que entrou que é o seu salário, né? É uma parte daquilo que entrou o seu salário. A outra parte vai pagar despesas e vai ser guardado para você fazer um futuro investimento. Então, para de fazer conta de padaria por aí. Você precisa organizar, né? E o 80-20 da gestão com relação a isso também está muito ligado a você cobrar os seus projetos por hora trabalhada, né? Vamos parar de cobrar por metro quadrado, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. Nós trabalhamos por hora, nós não trabalhamos por metro. Pensa só, você sentou para fazer um projeto. Qual é a unidade de medida para você quantificar o quanto você levou para fazer aquele projeto? O seu tempo. Então você entende que não faz sentido nenhum você cobrar por metro quadrado. Que relação tem horas de projeto com um metro quadrado? Não tem relação nenhuma, né? Eu não sei quem foi a criatura que inventou isso. Então a gente tem que calcular a quantidade de horas que a gente gasta num projeto para passar o preço para o nosso cliente, né? E isso é um assunto para outra live, para outra aula, mas dentro disso, controle as horas que você gasta em um projeto, né? Você que está começando, fechou um primeiro cliente, faça uma planilha simples no Excel e anote quantas horas você gastou para fazer aquele projeto, né? Eu fui lá visitar o cliente, tirei medida, sentei, desenhei um estudo preliminar, gastei tantas horas. Anota tudo, tenha esse controle.
Porque a gente sempre calcula a nossa hora errada, né? Normalmente a gente calcula errado porque a gente não tem esse conhecimento. Então, o que eu fazia, né? Logo que eu me formei, eu pensava assim, se eu fechar um projeto hoje de R$ 3.000 e eu levar 30 dias para fazer esse projeto, nossa, tá bom demais. Recém comecei e já tô ganhando R$ 3.000, tá bom demais. Só que eu não me dava conta de que esses R$ 3.000 não eram o meu salário, né? Esses R$ 3.000 eram o valor por aquele projeto. Só que nesses R$ 3.000 tem a internet, a luz, o meu telefone, a minha gasolina, o salário que eu recebo, né? Tanto por hora. Não é simplesmente aquilo tudo vai ficar para mim. Não, eu tenho que pensar no meu negócio a longo prazo. Como você vai comprar um computador novo para trabalhar mais rápido daqui 1 ano, daqui 2? Se você não se organizar e guardar uma reservinha, por menor que ela seja, né? Você nunca vai conseguir investir no seu negócio, fazer anúncios no Facebook e no Instagram para captar clientes, se você não tiver uma reserva para isso. Então, o 80-20 da sua gestão no home office para alavancar os seus resultados é: controle as horas que você trabalha nos projetos. Não cobre nunca mais por metro quadrado, você deve cobrar por hora. E o terceiro ponto é: controle as suas receitas e despesas, né? Tenha o seu salário e não simplesmente tudo que você ganha fica para você. E o 80-20 das vendas, né? Porque eu falei que os 4 pilares são branding, posicionamento, gestão, marketing e vendas. O 80-20 das vendas é você entrar no universo das vendas. E você tem 2 maneiras de entrar no universo das vendas. Você pode ler livros, né? Ou escutar livros sobre vendas. E eu também te recomendo entrar no Arquiteto 10K quando abrir vagas, que lá eu ensino também a proposta matadora e ensino sobre vendas. Mas você tem que entrar no universo das vendas. Eu, particularmente, não tinha a menor ideia do que era vender. Por sinal, eu tinha muita dificuldade de vender, eu morria de vergonha. Eu sentia que eu estava incomodando o cliente, eu não conseguia ser persuasiva, né? Eu não conseguia convencer o cliente que o meu projeto era o melhor, que o meu trabalho ia ser muito diferente da concorrência, que o que eu tinha para oferecer era algo realmente muito diferenciado, porque eu não sabia vender. E aí não adianta você simplesmente ter gestão do seu negócio, você ter marketing, você ter branding, mas na hora que o cliente entra no seu escritório, você não consegue vender para ele, né? Você passa o orçamento, mas não consegue fechar aquele orçamento. Então não adianta, a gente precisa saber vender. E aí o outro ponto é o que te trouxe, né? O quarto passo é o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Anota essa frase, porque quando eu entendi essa frase, mudou completamente a minha realidade, né? O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Talvez você acabou de se formar, você recém está começando a viver de arquitetura. Tudo aquilo que você aprendeu na faculdade te trouxe até aqui. Fez com que você se formasse, com que você estivesse apto tecnicamente para começar a sua carreira. Só que isso não vai te levar a chegar ao 10K, ao 20K, a ter um escritório físico, a construir sua equipe. Isso não vai te levar para o próximo nível. E por que eu digo isso com tanta convicção? Primeiro, porque eu vivi isso. E segundo, que tudo aquilo que eu aprendi até hoje me traz até um ponto, mas não me leva para um próximo. Então entenda que se você quer ter um negócio sólido, que perpetue ao longo dos anos, você precisa se qualificar. Você precisa estudar. Você precisa aprender com pessoas que já passaram por esse caminho. Hoje, com acesso à internet, porque quando eu me formei, não tinha isso aqui que a gente está tendo aqui agora, Eu estar aqui compartilhando a minha experiência contigo. Tinha livros apenas. E mal, Só tinha livros. Não tinha livro específico para arquiteto.
para gestão de escritórios, para marketing para arquitetos, não tinha nada disso. Hoje a gente consegue entrar numa mentoria, num treinamento de uma pessoa que é igual a nós, só que tá 10 anos, 8 anos na nossa frente. E ouvir dela tudo o que a gente precisa fazer, né? Então é isso que eu invisto hoje no meu negócio, né? Eu contrato mentorias e treinamentos que a pessoa me entrega velocidade, que a pessoa me entrega anos de conhecimento, às vezes em um dia, em 2 dias, em 30 dias, em 2 meses. Então, ou estude, né? Pega, baixa a cabeça, estuda livros, maratona meus vídeos, tem tanto vídeo aqui no YouTube, maratona nesses vídeos, aprende, né? Eu, quando eu não podia comprar nenhuma mentoria, nenhum treinamento, eu simplesmente consumia tudo que tinha gratuito daquela pessoa que eu admirava na internet. E aí, depois que você conseguir entrar para treinamentos, comece a fazer treinamentos. Hoje, eu não gasto menos que 100 mil reais por ano em treinamentos. Não gasto menos que isso. Mas tudo isso faz com que eu ande numa velocidade muito maior. Se você tem 1.000 reais agora, invista no seu conhecimento. Porque o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Anote isso. E o quinto ponto é focar na sua velocidade de projetar. Eu vejo muito arquiteto que não tem noção do tempo que gasta para fazer um projeto. Que simplesmente pega aquele projeto, esquece da vida e faz. Infinitos detalhamentos, infinitas imagens, infinitas correções. Você tem que focar. Todo projeto tem que ter começo, meio e fim. Você não vai ter um negócio lucrativo se você não tiver começo, meio e fim nos seus projetos. Não adianta. Então, como é que eu faço, Yasmine, né, para projetar cada vez mais rápido? Você precisa mapear os seus projetos. Por exemplo, né, quando a gente define o nosso nicho, o nosso público, o nosso serviço, a gente define que a gente vai trabalhar com um tipo de projeto específico, certo? Então, por exemplo, se eu definir que eu vou fazer casas em condomínios, é casas em condomínios. Como é que eu posso fazer para projetar cada vez mais rápido essas casas? Mapeando os meus projetos. Eu lembro que cada vez que eu pegava uma casa, era como se fosse uma tela em branco. Simplesmente começava do absoluto zero tudo. Hoje, a gente não faz mais assim. Hoje a gente tem o template padrão, né, que é aquelas pranchas de todos os projetos que eu tenho que entregar, porque são sempre os mesmos projetos que eu vou entregar. Vai mudar o desenho da casa, claro, né, os detalhes, mas eu sempre vou ter a prancha de situação e localização, a planta baixa, os cortes, as fachadas. Eu sempre vou ter detalhamento de gesso, né? Gesso, normalmente o gesso é sempre igual. Vai mudar o quê? Um raso que eu vou fazer, um detalhe na iluminação, mas o cortineiro sempre vai existir, o negativo sempre vai existir, né? As esquadrias são sempre iguais, eu vou mudar o tamanho dessa esquadria, mas o detalhamento da esquadria vai ser sempre igual, né? A porta vai ser de abrir, vai ser de correr, vai ser de giro, vai ser pivotante, ela sempre vai ser igual. Então eu posso ter padrões dentro do meu escritório de desenhos. É simplesmente você ter desenhos prontos e você reutilizar eles, né? Detalhamento de lareira, detalhamento de churrasqueira, é sempre igual. Vai mudar a dimensão, vai mudar o detalhe, vai mudar o modelo, mas de um todo vai ser sempre igual. Paginação de piso também, né? Então tenha padronização nos seus projetos, tenha seu banco de referências, não fique 2 dias procurando referências, sempre tire um tempo aqui, um tempo ali, crie suas pastas de referências, e à medida que entra um novo cliente, você tem lá o seu banco de dados de referências, né? Para que eu consiga alavancar um home office, eu preciso projetar cada vez mais rápido. E projetar cada vez mais rápido significa mapear os meus projetos e não começar um projeto como se fosse uma tela em branco.
Comece ele com uma base já pronta de desenhos. Isso vai te trazer muita velocidade nos projetos e vai, como consequência, alavancar os seus resultados. Porque aí você vai conseguir fechar mais projetos, focar em outras áreas do seu escritório, como eu já falei, atrair mais clientes, né? E crescer o seu home office à medida que você vai aperfeiçoando os seus processos, o seu mapeamento, a sua gestão. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se você está assistindo no replay, manda aqui nos comentários a sua dúvida, que eu tô sempre por aqui para auxiliar vocês. Um grande beijo